começando o exemplo de hoje, vamos discutir então o movimento no plano, né? Que é um exemplo bem clássico aí de física básica, física geral. Vocês vão encontrar em todos os principais livros aí de física e de mecânica, tá bem? Então, qual é o nosso exemplo aqui? A gente tem uma partícula que parte com uma velocidade inicial v0, certo? E um ângulo inicial θ0. Então, o que acontece? Depois que a partícula inicia o seu movimento, ela está sujeita apenas à ação da força gravitacional da Terra, né? Que a gente representa aqui com um vetor G, tá bem? Um vetor G de módulo 9,81 metros por segundo quadrado. Então, nessa primeira aproximação que a gente faz para esse tipo de problema, então o vetor G ele tem módulo constante, né? 9,81 é um excelente valor para nós aqui, mas por enquanto ele é um vetor de módulo constante, ok? Então, o que acontece? Essa ideia, eu peguei aqui o valor de V0 30 metros por segundo e θ0 igual a 60 graus. São só valores para a gente ter alguma coisa concreta para calcular e depois ir praticando. A primeira coisa que a gente pode calcular aqui. A velocidade inicial da partícula é V0, uma direção arbitrária θ0, né, como a gente pegou aqui. Bom, essa velocidade inicial ela tem componente x e componente y, certo? O que é componente x? A componente x é a projeção, né, da direção horizontal, que é o eixo x, ok? Nesse caso, V0x vai ser quanto? V0 cosseno θ0, para esses valores que a gente pegou, 15 metros por segundo. E V0y, projeção no eixo vertical, o eixo y, né? V0 seno θ0. E aqui, se a gente quiser, né, até podemos usar o valor 26, tá bem? Então esse é o nosso problema, nosso sistema, né? O que significa resolver o problema aqui? O que a gente vai calcular, né? A gente pode calcular várias coisas aqui, mas normalmente, né, resolver o problema em física e mecânica é descobrir a trajetória da partícula, ou seja, exatamente qual é a posição da partícula em função do tempo, né? Então a partícula vai partir da origem, nesse caso aqui, né? E vai atingir o solo novamente. Então, o que a gente vai calcular aqui para treinar um pouquinho? O valor máximo de y, né? Que eu chamei de altura h aqui, e ou melhor, o alcance, que é o valor máximo do x, né? Quando a partícula atinge o solo de novo, tá vendo? Vamos chamar o tempo total de T maiúsculo e o tempo de subida de Ts, né? Então, Ts é o tempo que a partícula leva para atingir a altura máxima e T maiúsculo é o tempo total, é o tempo de percurso em que ela acaba tocando o solo novamente, tá bem? Primeira coisa aqui, como é que a gente vai calcular o Ts? O Ts é definido por uma condição bem simples, né? Que é Vy igual a zero, né? Ou seja, a velocidade da partícula ela é constante na direção x, a gente já vai escrever aqui, né? E na direção y ela está sujeita à seleção da gravidade, então ela sobe até um certo valor máximo e depois começa a descer de novo. Até onde ela sobe, né? Qual é o valor máximo do y? É exatamente onde Vy se anula, porque quando Vy é zero, obviamente ela para de subir. Então, que equação a gente vai usar para resolver o problema aqui, né? Vamos escrever aqui as equações do movimento. Na direção x... Por quê? Porque na direção x o movimento é uniforme, não tem uma aceleração na direção horizontal. Tem uma aceleração apenas na direção vertical, tá bem? E como aqui o x0, por conveniência, a gente colocou a origem do ponto de partida, essa é a equação para escrever o movimento da partícula na direção x. Na direção y a gente tem a aceleração da gravidade, como já comentamos. Então a equação do movimento para y é a equação do mr e o v, o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que é o que? Posição inicial. A equação do movimento acelerado com aceleração constante. Quando eu pegar aqui as variáveis do problema, né? Y0 é zero também, mesmo motivo do x0. Claro que eu posso colocar a origem em qualquer lugar, mas esse problema é mais simples colocar no ponto de partida, já vai ter uma simplificação aqui. Então, y0 é zero. Por quê? Porque a y, a componente y da aceleração é menos g. Então, essa troca de sinal aqui é importante, a gente não pode esquecer. A aceleração da gravidade sempre aponta para baixo, por cento da Terra. Claro que o y é arbitrário. Nesse caso, é mais simples de colocar o y para cima. Então, se o eixo y é para cima, meu sistema de referência, e g é para baixo, a aceleração AY é componente menos g, então tem essa troca de sinal, também não pode esquecer. Então, no fundo, essas são as únicas equações que a gente precisa, né? São as equações fundamentais, mr1 na direção x, com aceleração constante na direção y, né? A velocidade, ela é constante na direção x, que é uniforme nesse caso, só tem aceleração na vertical. Na vertical, a equação para a velocidade, né? A equação do movimento com aceleração constante. Na direção y tem mr e o v. Então, v igual a v0 mais a t. Então, aqui de novo, cuidado que eu tenho que tomar aqui. A troca de sinal que apareceu aqui quando eu escrevi a equação para o y, né? Vai aparecer aqui quando eu escrevi a equação para
Então essas são as equações que a gente precisa para resolver o problema. A gente pode calcular primeiro aqui, podemos calcular primeiro aqui o tempo de subida, que é o mais simples aqui. Eu já havia comentado antes que no ponto de altura máxima, né, eu tenho Vy igual a zero. Essa equação aqui, V0y menos GT igual a zero. A solução é... Essa é a raiz dessa equação, que determina o ponto onde a velocidade y se anula, que é o ponto onde a altura é máxima. Então, esse tempo aqui vamos chamar de TS, tempo de subida, para chamar de uma variável particular. Com essas constantes que a gente colocou aqui, esses valores numéricos, né? Vocês confiram aí V0y sobre G, deve dar aproximadamente 2,65 segundos, tá vendo? Agora, com esse valor do tempo de subida, o que a gente pode calcular? Com o tempo de subida, vamos calcular a altura máxima, que é exatamente a... Quando eu substituo esse tempo na equação do y que aparece aqui, a gente vai botar o TS e vai obter a altura máxima. Os números aí também vai dar esse é o valor máximo de y, a altura máxima que a partícula atinge a direção vertical, né? Para calcular o alcance, o que é o alcance? O alcance é o resultado que eu obtenho quando eu coloco o tempo de percurso e o tempo total, né? Então eu preciso achar o tempo total para conseguir achar o alcance. Qual vai ser o tempo total? 2 vezes o tempo de subida. E na figurinha, né, que a gente tem, o problema ele é simétrico. Em torno da altura máxima, né, eu tenho exatamente uma figura refletida, certo? Então o tempo de subida é o mesmo tempo que ela leva para ir do ponto de altura máxima até a horizontal de novo de altura zero, tá certo? Depois a gente vai calcular esse tempo de outra maneira para quem não quiser usar essa equação, mas pela simetria do problema, posso calcular direto o tempo total desta forma, que vai dar 5,3 segundos, né? 2 vezes o tempo de subida. Então, colocando esse valor no x, eu tenho o alcance, que vai dar... Então, praticamente, a gente já resolveu o problema. Calculamos o TS, tempo de subida, 2,65 segundos, né? O tempo que a partícula leva para chegar aqui. Esse TS na equação do y, a gente calculou o h, que é a altura máxima, né? 2 vezes esse valor me dá o tempo total de percurso, onde a partícula toca o solo novamente, né? E o valor de x correspondente é o alcance A, o valor máximo do x. Então, o que eu tinha comentado antes sobre o tempo total? Eu posso calcular o tempo total de maneira independente, sem precisar usar essa relação, com a seguinte condição. Para esse problema nessa figura aqui, fazer y igual a zero. Y igual a zero é que condição? Y igual a zero é o ponto de partida e o ponto final. Vou pegar a equação para y. Y igual a zero, essa equação igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau no tempo. Diferente da equação do y igual a zero, que é uma equação do primeiro grau em t. Ok? Essa equação vai ter duas raízes, t igual a zero, para nós aqui não é interessante, que é exatamente esse valor aqui, né, ponto de partida. E a outra raiz é exatamente o valor do dobro do tempo de subida. Então, por exemplo, se eu dividir essa equação aqui, né, colocar t em evidência, a segunda raiz, que vai ser... Então, essa raiz aqui, né, a segunda raiz da equação y igual a zero, me dá exatamente o tempo total, que é 2 vezes o tempo de subida. Quem quiser calcular o tempo de subida por essa condição, vai acabar chegando naturalmente nessa relação em que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Então, a gente já calculou tudo aqui que seria mais importante, que geralmente a gente se preocupa em calcular, né? Altura máxima, alcance, tempo de percurso, tempo total, mas claro que vocês podem calcular qualquer outro valor que for interessante, né? Por exemplo, a velocidade em qualquer ponto, né, da trajetória, né? A altura correspondente, o valor do x. Então, alguns comentários finais sobre esse problema. Primeiro, que aproximação a gente fez aqui, né? Foi um problema inicial de mecânica, né? A gente considerou o g constante. Isso não vai ser verdade em problemas mais avançados depois, quem seguir estudando em mecânica e cálculo. Vocês vão ver que o g depende da distância ao centro da Terra, depende da latitude, da rotação da Terra, uma série de fatores aí. Mas no primeiro momento, só para treinar movimento no plano, as equações básicas do MR e o V, né? Para ter um exemplo de trajetória da partícula, a gente considera o g constante. Também não tem força de atrito, né? É importante lembrar que é a única interação sobre a partícula e a atração gravitacional da Terra. Se eu colocar uma força de atrito, o problema vai ficar um pouquinho mais complicado, mas isso, o pessoal que estudar equações diferenciais, seguir adiante estudando mecânica, vai encontrar esses problemas também que são bastante interessantes. Tá bem, pessoal? Então, esse é o exemplo de hoje. Então tá, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixem seu like aí pra gente, tá bem? Obrigado!